Nós estamos hoje no 6º episódio da série Conversa Boa. Essa série eu faço uma entrevista, uma conversa com pessoas que têm ou uma deficiência ou que tem a ver com a questão da paralisia cerebral, ou de uma doença rara, ou um profissional de saúde, e que de alguma forma pode nos ajudar nesses assuntos que eu abordo aqui. E hoje estou com a Natália Andrones, corredora, e ela vai apresentar um pouquinho quem é a Natália. Natália, muito obrigada por você aceitar esse convite para estar aqui comigo hoje e falar um pouquinho sobre a sua vida. Oi, Lu, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de contar um pouco e vamos nessa. Conta para mim quem é a Natália e um pouquinho dessa sua trajetória e também a sua trajetória, né, de vida e como que a corrida entrou aí na sua vida. Eu sofri um acidente quando a minha mãe estava grávida de mim, 5 meses de gestação, e acidente de carro. E aí eu tive hidrocefalia e uma falta de coordenação motora do lado esquerdo, que hoje em dia eu conheço isso como uma paralisia cerebral. Eu não tinha conhecimento disso até esse ano, depois que eu entrei no Paralímpico, que eu fiquei sabendo de muitas outras coisas e que realmente fazem sentido hoje pra mim, sabe? Que era muito diferente eu não saber que eu tinha uma paralisia, porque a paralisia ela vai além da dificuldade motora maior, da dificuldade de fala. Então, descobrindo isso, realmente muita coisa mudou. E a corrida, inclusive, entrou na minha vida em 2022, em junho de 2022, e eu treinava com um treinador que não tinha conhecimento disso tudo, não tinha especialidade em treinar pessoas com deficiência, o que faz muita diferença. Eu vejo a minha evolução de junho de 2022 até dezembro do ano passado, janeiro desse ano até hoje, são duas coisas muito diferentes. Por treinar com pessoas especializadas. Exatamente. Isso fez muita diferença. E aí, em janeiro, eu corri meus 25 quilômetros para comemorar meus 25 anos. Isso é um fato que eu sempre vou falar, porque, gente, quanto foi transformador correr esses 25. Na verdade, a corrida me transformou mesmo na minha primeira meia maratona, que foi em julho do ano passado, a SP City. E quando eu acabei aquela prova, eu falei, meu Deus, o que é a corrida? Até então, eu não tinha colocado a corrida como prioridade na minha vida. Era só um hobby mesmo, só algo que eu estava gostando de fazer e que eu encaixava na rotina como dava e quando dava. E depois daquela prova, virou muito o alvo da minha vida, o foco, e quis fazer outra meia maratona, aí fiz já emendei em outubro outra meia maratona, e depois disso foi só cada vez mais, meu Deus, eu quero fazer a corrida acontecer profissionalmente falando na minha vida. E aí teve a ideia de eu comemorar meu aniversário da forma que eu mais amo hoje em dia. E graças ao meu aniversário, ao vídeo que eu postei, que viralizou, e que é por isso que eu estou onde eu estou hoje, treinando com Gavini, né? Conta um pouquinho, você também, voltando só um pouquinho da sua história, eu soube que você operou, né, intraútero,
E foi uma cirurgia inédita, não tinha Sim. sido feita antes. Não tinha sido feita no Brasil, era algo muito novo ainda, quando casos como o meu eram muito novos e pelo mundo já tinha acontecido, mas era algo ainda pelo qual os médicos, os pais queriam abortar a criança por não ter esperança de que tivesse uma vida normal. Então, o Dr. Sérgio Cavalheiro, ele, junto com a sua equipe, abraçou essa causa e estiveram com a minha família desde o acidente até hoje, né? Eu tenho contato com o Dr. Sérgio e eles fizeram 2 cirurgias ultraútero para tirar coágulo do cérebro e aí isso foi com 6 e com 7 meses de gestação. Eu nasci de 8 meses e com 3 dias de vida eu estava na UTI colocando a válvula. Nossa. Bom, você falou um pouquinho como foi a corrida, né, transformador para você, mas conta um pouquinho assim da sua trajetória, da questão se você teve, eu não vou falar sobre sofreu preconceito, porque né, a gente já conversou com a Lari o sofrer é uma decisão. Sim. Você se deparou com o preconceito, com o capacitismo, como que você lida hoje? O que você poderia falar para os pais, né, hoje com crianças com deficiência, algum conselho? Porque hoje a gente, né, vê isso muito, né, dos pais às vezes, né, proteger, não que seja Sim. errado, mas não é errado, mas assim, a super proteção que acaba influenciando muito em como a pessoa vai viver, sabe? Uhum. Porque acho que a super proteção, ela não protege do mundo, assim, quando os pais não estão, entendeu? E eu acho que tem que criar o filho pro mundo, independente se ele é uma pessoa com deficiência ou não. Então, a superproteção não ajuda em criar para o mundo, na minha visão. Mas preconceito sempre teve, desde sempre. Na minha infância foi algo que eu não tenho memórias, eu não... graças a Deus eu tive uma infância maravilhosa, mas já na adolescência e fase adulta, o preconceito fica cada vez mais escarado, né? Então, eu sempre lidei bem na medida do possível, porque eu sempre levei uma frase pra minha vida de você não sabe nem meu nome, imagina a minha história, sabe? Muitas das pessoas pelas quais julgaram, não me conhecia. Era só por me ver andando de salto alto ou me ver andando, sei lá, de tênis mesmo e ver que eu manco um pouco mais e já vem falar alguma coisa do tipo. E só que é isso, você não conhece, você não sabe meu nome, imagina a minha história. Exato. Então, eu acho meio pesado isso de você falar algo de alguém que você não conhece e tocar numa ferida, entendeu? Porque por trás daquilo que você está falando tem uma história e às vezes pode ser uma história mal resolvida. Uma história pelo qual não é 100% aceita ainda por nós mesmos, né? A minha autoaceitação, ela só veio, na verdade, 100% esse ano. Que eu entrei pro CT Paralímpico e comecei a ver o quanto isso é gigante, o quanto nós somos gigantes, sabe? Porque a minha
aceitação nunca foi 100%, assim, eu nunca falei abertamente sobre isso, eu não postava os meus treinos até o ano passado, eu postava uma coisa ou outra, eu comecei a postar com o intuito de incentivar as pessoas e falar, não, eu vou postar porque isso pode ajudar as pessoas esse ano, depois do meu aniversário. Porque eu não tinha isso comigo. Eu tinha vergonha dos movimentos, da forma que eu fazia os movimentos no treino e tudo mais, sabe? Então, assim, não era nem pelos comentários que eu ia receber, mas era por mim mesmo, por ver, nossa, como o movimento tá feio, sabe? E, enfim, entrar pro Paralímpico e treinar com alguém que te conhece mais do que você mesma mudou a minha cabeça nesse sentido. Não, e ver como as deficiências ou as pessoas são muito diferentes, né? E às vezes a gente quer se comparar quer ser igual. E ser igual é muito chato. Exatamente. E aí eu acho que assim, as diferenças, né? E você vê, a gente fala da diversidade mesmo, né? Eu fui visitar várias vezes o Paralímpico e lá você vê assim, pessoas com deficiências visuais, deficiências motoras, deficiências intelectuais e assim, competindo de uma forma muito forte e um convívio excelente. Não é fácil, eu acho que a aceitação, mas é possível e cada um também tem o seu tempo. Mas eu sou adepta, eu falo que eu luto pelo anticapacitismo, porque eu acho que quanto mais a gente falar, né, sobre isso, quanto mais a gente envolver outras pessoas, eu acho que o preconceito vai ser cada vez menor e Sim. cada vez mais a gente não vai precisar falar sobre isso. Exatamente, é por isso que quando eu entrei para o Paralímpico, eu tive esse insight de começar a postar mais no Instagram, sabe? Porque eu acho que hoje em dia a visibilidade da internet é muito maior da televisão. Então, se a gente não tiver espaço na internet, a gente vai ter menos espaço ainda na televisão. Exato. Para você ver, por exemplo, ano passado não foi televisionado o Mundial de Atletismo que está tendo agora, né? Esse ano foi. Então, assim, eu acho que a gente tem que lutar por isso, no sentido de mostrar, né, o dia a dia, os treinos, a garra, a força e mostrar o quanto que a gente treina forte e que a gente consegue sim e que a gente treina até o nosso limite também sim, assim como todos. E não ver como um coitadinho. Exatamente. Como né? Como uma pessoa incapaz, né? Eu acho que assim, o capacitismo é isso, assim, eu acho que é ver o anticapacitismo é ver as suas capacidades. E o capacitismo é você ver assim, a questão, nossa, será que ela consegue? Lógico que muitas vezes, né, tem uma dificuldade, mas pode ser adaptado. E eu acho que o esporte é muito importante. Eu acho que, como você falou, as redes sociais, você está incentivando outras pessoas com deficiência ou sem deficiência, com certeza. E o quanto que a rede social deu visibilidade, né? Eu te conheci pelo Instagram, pela Vinha, pela Fernanda, e hoje a gente está aqui conversando, tem, né, contato. Sim. E eu também tenho contato com a Lari, que é uma pessoa incrível, o Rafa,
e a gente está fazendo até um e-book sobre o anticapacitismo, e eu quero lutar junto com vocês até o fim das minhas vidas com relação a isso. A gente estava conversando agora há pouco, Nath, sobre a questão da visibilidade das pessoas com deficiência, que são esportistas, e conta para mim, assim, que antes de você ir para o Paralímpico, para o CT, você via pouco, e agora você está vendo mais, e aí uma das suas lutas é isso também, né? Sim. Antes de entrar pro universo paralímpico, pro CT, eu não acompanhava, eu via uma coisa ou outra na Paralimpíadas, mas não acompanhava porque não tinha muita visibilidade, né? Ainda não tem visibilidade, é que quando você entra, realmente você começa a conhecer os atletas e aí você sabe que um vai competir, que o outro vai competir, e aí você assiste pelas pessoas, mas não porque é algo divulgado, entendeu? Então, a minha luta com certeza é não só mostrar para as pessoas que elas podem fazer esporte, que elas devem, na verdade, fazer esporte sendo pessoa com deficiência ou sem deficiência, mas é a visibilidade que o Paralímpico precisa, porque a gente vê muita visibilidade em ano de Olimpíadas, mas só Olimpíadas. O Paralimpíadas não tem essa visibilidade. E a gente tem um grande número de medalhas, né? A gente acha que é o segundo maior país que trazem medalhas, acho que fica entre segundo ou terceiro, né? Acho que sim. No Mundial a gente tá em primeiro, na verdade. Né? Agora, no Mundial que tá acontecendo. A gente já tá com 8 medalhas. Uhum. Então, assim, 4 de ouros, 4 de pratas e uma de bronze. Não, tô fazendo alguma conta errada, mas enfim. É que é tanta medalha que vem acontecendo de ontem pra hoje que dá um bug na cabeça, mas enfim, acho que tem tanta gente tão grande, sabe? O Petrúcio, por exemplo, gente, o maior velocista do mundo, ele tem 10,29 nos 100 metros. Às vezes nem os olímpicos têm isso, tá? E aí não tem essa visibilidade toda, porque se nós somos tão capazes quanto, né? Então, enfim, é uma coisa que eu realmente uso o Instagram para isso. Quando eu entrei pro Paralímpico, na verdade, quando eu tomei a decisão de transformar a corrida em profissão, eu comecei a postar com esse intuito de... E a Nath fez uma corrida semana passada, né? No domingo passado. É verdade. E ganhou um troféu, né? Primeiro lugar, gente do céu. Domingo passado teve a corrida do Graac. A gente até se encontrou no começo, né, Lu? E aí Você disparou na frente. Tava meio sem esperança no final ali. Fiquei meio sem esperança porque foi uma corrida meio dura. Eu tenho muita dificuldade em subida. Eu senti um pouco a minha perna. Parei, alonguei e... Enfim, falei, não fui bem. Eu queria ter feito para menos de 55 minutos. Fiz 57,19, eu acho. E deu pódio, gente. Eu juro, eu fui descrente ver se tinha dado alguma coisa. E aí a produção falou, seu nome tá aqui sim. Aí eu falei, tem certeza? Não tem como estar errado.
não, seu nome tá aqui, eu só não sei em que lugar. Qual a posição? Eu falei, tá bom, vamos esperar, né? E aí foi, terceiro lugar, fulana, segundo lugar, ciclana. Eu falei, meu Deus, cadê meu nome? O primeiro, eu falei, não, mentira. Que legal, né? E esse é o primeiro pódio de vários outros, né? Amém, se Deus quiser. E uma coisa que a Nath está buscando, que é o sub-2, né, nos 21 quilômetros. E eu já estou correndo há 13 anos. E eu não tenho sub-2. Você não tem sub-2? Não tenho. Ai, Jesus, que E aí, medo. assim, o que é sub-2, né? É você correr uma meia maratona, 21 quilômetros, com uma velocidade maior que 10 por hora, 10 quilômetros por hora, dá um ritmo de 5,40, por aí. Então, assim, 5,40 é um ritmo muito bom. E com certeza você vai fazer. Porque eu vi você correndo, você vai. Ai, E às vezes é isso, assim, a gente tem alguns objetivos, nem sempre o meu objetivo é igual ao da Nath, que é igual ao do outro. E a corrida de rua é uma coisa muito maravilhosa, que um aplaude o outro, né? sim. A corrida, na verdade, não só de rua, mas a corrida em si, ela é o esporte individual mais coletivo do mundo, assim. Não existe esporte individual mais coletivo do que a corrida. Exato. Eu levo essa frase pra vida porque realmente descreve muito o que é a corrida, sabe? Eu comparo a corrida com a corrida da vida mesmo, né? Que a gente tem os altos e baixos, mas a gente vai continuando. Mesmo nos nossos perrengues, a gente vai caminhando, correndo, alegre, triste e assim vai. E eu vou dar um spoiler, que ela falou do Vinícius, né? E falou da Petra. E eu quero trazê-los aqui para a gente conversar. E eu quero muito que essa modalidade, a Petra, que é muito divulgada, não diria muito, mas divulgada fora para pessoas com deficiências mais graves, e que é uma corrida, só que com triciclo. Então hoje eu já postei sobre o que era por causa do Vini, e eu acho que a gente vai ser uma das pessoas que vai promover para as pessoas conhecerem. E eu, como médica que tenho pacientes com paralisia cerebral, eu quero muito que outros meus pacientes também aprendam essa modalidade e, se quiserem, competir também. Natália, eu faço uma proposta que a gente chama um desafio Sakura, que são coisas simples da vida, coisas simples que geralmente o meu convidado propõe para as pessoas. Aí eu queria ver se você poderia propor alguma coisa para a gente fazer ao longo desses dias, que a gente lembre de você. Ai, alguma coisa pra fazer que lembre de mim. Ai, gente, pior que tudo que eu penso é corrida. Então, assim, mas eu acho que é dar visibilidade pro Mundial de Atletismo Paralímpico que tá tendo no Japão. Eu já ficaria muito grata se por esses próximos 10 dias as pessoas assistissem e dessem essa visibilidade, pensando que um dia eu estarei lá, se Deus quiser. E conta pra mim o seu Instagram. Corre Grega no Instagram. E é isso, eu tento usar TikTok, mas não consigo muito, gente. O meu foco realmente, eu sempre soube usar o Instagram, foco no Instagram. E é isso, corre Grega. Muito obrigada. E acompanhe a gente nos próximos vídeos.
E eu vou falar um pouquinho sobre o esporte, como o esporte transforma a vida das pessoas. E eu acho que a gente está aí próximo das Olimpíadas, das Paralimpíadas. Sim. Eu acho que é muito importante, o esporte transforma, o esporte me transforma, transformou a Nath e pode transformar a vida de vocês também. Inclusive, a Lu, você me perguntou um conselho que eu daria para os pais de pessoas com deficiência. Coloquem no Paralímpico, coloquem. E eu não digo para transformar isso em profissão, eu digo para colocarem para treinar com pessoa que tenha especialidade em pessoas com deficiência, sabe? Porque isso muda muito. Estar incluso nesse meio, treinar com outras crianças ou adolescentes, enfim, qual seja a sua idade, ali da sua classe, igual você, muda muito, sabe? O pertencimento, né? Acho que essa sensação do pertencimento. Exatamente. Faz com que a autoaceitação seja mais leve, sabe? E que é muito mais fácil treinar com quem realmente entende mais de você do que você mesma. E também conhecer outras crianças, enfim, realmente entrar pro Paralímpico foi uma das coisas que eu vi que eu falei, nossa, acho que teria feito toda a diferença pra mim, sabe? Ter treinado desde pequena, porque no Paralímpico existe a escolinha para as crianças e eu vejo assim o quanto que isso é bom para as crianças, sabe? Se sentirem incluídas, se sentirem iguais, sabe? Aos outros, enfim. Eu acho que esse é o meu maior conselho. Coloque no esporte. Por favor, esporte salva. Mas se for no Paralímpico, se tiver essa oportunidade de incluir com pessoas da mesma dificuldade, da mesma deficiência que os seus filhos, coloquem, porque ajuda muito. Que legal.